estamos aqui de volta no podcast Falando de, para nos encontrar com vocês. E, como sempre, trazendo um tema muito jóia, muito bacana. Hoje nós vamos estar falando sobre agricultura familiar, sobre agroecologia e principalmente sobre a mulher agricultora, a mulher atuando na agroecologia. E para que essa conversa fique muito boa, que flua, trazendo muita coisa boa para você que está aí nos acompanhando, nós vamos estar conversando com uma pessoa muito bacana que tem uma experiência muito grande nessa área. Mas antes de eu contar quem é que vai estar proseando com nós, eu quero lembrar para você que está aí nos acompanhando que quando você curte e compartilha, você ajuda aquilo que é bom circular. Porque essa reportagem vai chegar, esse podcast vai chegar longe, dependendo de você. Então, curta e compartilhe. E se você quer nos ajudar a qualificar o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, porque a gente está sempre entrando. O podcast Falando de toda quarta-feira, às 20 horas, o Agildão, meia hora com o Agildão às terça-feira, e várias outras reportagens que a TV Fatos traz para você. Então, aproveite esse momento e faça esses 4 gestos simples. Se inscreva no canal, acione o sininho, curta e compartilhe. O nosso podcast de hoje, nós vamos estar batendo um papo, uma prosa sobre tudo que se envolve aí na agricultura familiar com a Claudemara Veiga, que é agricultora da agricultura familiar, que é presidente da Coafap, né, uma cooperativa aí que atua junto à produção da agricultura familiar do município de Pinhão, que é apresentadora do programa Prosa na Roça da Web Rádio Fatos. Toda quarta-feira, às 18 horas, você pode, inclusive, acompanhar lá, tá curtindo, que vale a pena. Claudemara, primeiro, muito obrigado de você ter aceito o nosso convite. A gente sabe aí que as agendas são sempre complicadas, né? Por estar aqui conosco. Para nós é uma alegria muito grande estar te recebendo aqui no podcast Falando de. E a gente começa aí, né? Você já vai dando o teu boa noite, já vai conversando, mas já vai contando para nós também o que é que faz a Claudemara sair da cama todas as manhãs. Boa noite, Nara. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aí a TV Fatos, né, pelo canal do YouTube. É uma satisfação, né, poder estar aqui, participar aí, né, desse momento, né, de prosa aqui no podcast Falando de. E assim, o que motiva, né, a Claudemara a levantar todo dia de manhã? Então, a Claudemara é uma pessoa que gosta muito da interação social. Tem como é que eu digo para você, sempre tive, né, uma predestinação, tive um dom, acho que seria a palavra correta, de gostar de estar envolvendo com pessoas e ajudando, não sei se seria a palavra, mas assim, ser aquela pessoa que põe a mão na massa e o negócio muda na sociedade, ou pelo menos melhora, ou pelo menos evolui. Tipo assim, de não ficar ali esperando que as coisas aconteçam. Eu sempre gostei de estar atuando, construindo aquilo que você almeja, aquilo que você acha certo, acha correto. Então, eu sempre fui essa pessoa, sempre gostei dessa área. Poxa, né? E, puxando agora, né, para a agricultura familiar, né, para a agroecologia, para a produção de alimento, eu fui criada pelos meus avós. Né? Meu avô era agricultor, tropeiro e agricultor. Então, sempre viveu da roça. Né? Sempre morei no sítio, sempre morei no interior, sempre me identifiquei, né, com o interior. E assim, para mim, você produzir alimento, você plantar, colher, é uma satisfação, assim, aquilo que não tem preço, porque você produz comida, você produz aquilo que é essencial, né, aquilo que todo mundo precisa, que é produzir alimento, que é produzir, né, o alimento que traz saúde, que te sustenta, que te mantém. Então, isso, para mim, é gratificante. E poder trabalhar com isso, poder ajudar a desenvolver esse trabalho, para mim, é muito gratificante. Olha, Mara, você já falou, vem, né, com a ligação com a terra, desde pequena e tal, e trabalhando. A agricultura familiar, ela é uma agricultura que eu digo que, nos últimos anos, ela ganhou um campo, ganhou um espaço de visibilidade. Mas
basicamente, a gente poderia dizer que hoje no Brasil, o que se fala de alimento que vai para a mesa passa pela agricultura familiar? Exatamente, Nara. Hoje, em média, aí 70%, às vezes alguns itens mais, outros um pouquinho menos, mas na média, 70% do que o brasileiro come, do que vai para a mesa do brasileiro, de fato, vem da agricultura familiar. Ou seja, quem que é a agricultura familiar? São aquelas pequenas propriedades geridas por mão de obra familiar, pela família. Então, essas pequenas propriedades, que são pequenas, mas são muitas a nível de Brasil, que, de fato, trazem o alimento para a mesa do brasileiro. Então, vem das pequenas propriedades, que seja aquele agricultor que tem, em média, 4 módulos fiscais, que aqui no Paraná são 80 hectares, né, de terra. Então, esse povo pequeno, de certa forma, né, que produz muito. Pequenos, mas produz muito. E, assim, observando, e aí estou falando muito das minhas observações aqui no nosso município, no Pinhão, a gente percebe que ela se qualificou. Essa agricultura familiar, ela vem, ela traz muito das suas raízes, do seu plantio mais tradicional, mas ela se qualificou. Ela não ficou parada no tempo. Na verdade, a agricultura familiar, como você citou ali, ela vem em ascensão e teve visibilidade de uns tempos para cá. Então, isso foi exatamente a partir aí de 2006, né, onde a gente teve a lei da agricultura familiar, onde, de fato, foi separado, né, por grupo. Quem que produz o quê e quem que é esse povo que produz. Porque até então era tudo comparado como produtor rural. Agricultor, todo mundo igual. Aquele que tem 1 alqueire, 2 alqueire, 3, daquele que tem 100, 200, 1000. Todo mundo era igual na régua de política pública, na régua de acesso a benefício, a crédito, era a mesma. E a partir de 2006, onde, né, foi instituído a lei que identificou o agricultor familiar como categoria, que trabalha com mão de obra familiar, de 4 módulos fiscais e tudo mais, que a agricultura familiar começou a aparecer, de fato, no cenário. Que daí se começou a voltar os olhos da sociedade como um todo, até dos próprios governantes. Quem que é esse público, né? Quem que é a agricultura familiar? Então, eu digo assim, que a agricultura familiar começou a aparecer no cenário a partir que foi, né, dividido. Quem que é agricultor familiar, quem que é grande produtor. Então, tem uma diferença aí. Então, não é todo mundo igual. Tem uma diferença. Então, a partir da agricultura familiar veio. Aí, com a criação da lei, também teve acesso a políticas públicas, né, diferenciadas para a agricultura familiar. Pequenas propriedades, muitas, às vezes, até com um pouco menos capital financeiro. Então, isso determinou o aporte e determinou a demanda para os governos olhar para esse público. E esse público começou a ter vez e voz e começou a aparecer no cenário. Sempre tiveram lá, sempre produziram, sempre viveram da roça. Mas até então não tinham uma qualificação diante, né, das políticas públicas, de acesso, de direito. E, Claudemar, você, mulher, sempre convivendo desde pequena aí no mundo da agricultura, esse mundo é menos machista ou é tão machista quanto o mundo da cidade? Então, é uma pergunta interessante. Assim, se a gente for balizar como machismo em geral, ele é tanto quanto, né? Então, assim, hoje, até arrisco a dizer que ele é quase que mais. Porque muitas das nossas mulheres, elas são invisibilizadas, né? Até por algumas políticas sociais do enfrentamento contra a violência. Por quê? Porque às vezes elas não aparecem. Porque elas moram lá no sítio. Porque elas estão lá no interior. Porque às vezes elas não têm acesso a um meio de comunicação. Então, assim, ela sofre o machismo, sofre a violência tanto quanto uma outra mulher. Mas ela vai aparecer menos, porque ela é subnotificada. Porque às vezes ela está lá isolada, diferente da cidade, que tem um pouquinho mais de acesso, tem uma opção, e a agricultora não. Então, assim, existe, né? Existe muito machismo na agricultura familiar também, existe a violência patrimonial, né? Que a gente sabe, a gente trabalha no meio. A mulher agricultora trabalha tanto quanto o homem na roça. Inclusive, temos muitas mulheres que são chefes de família na agricultura familiar. Inclusive, isso é a realidade do nosso município também.
Temos muitas mulheres na agricultura, no interior, enquanto os maridos estão fora, trabalhando fora. A gente tem muito isso também. Mas, voltando à questão ali, falar do machismo, infelizmente, ele atinge a agricultura familiar tanto quanto as urbanas. Esse tempo eu estava conversando com uma senhora que é produtora desde que eu me entendo por gente, e ela contando que faz pouco tempo que ela diz assim, eu sempre ajudei na roça, mas também sempre tive a obrigação de cuidar da horta e das galinhas, porque o meu marido entendia que isso era, vamos dizer assim, não dá nada, né? Ou dá pouco. Então, isso ficava comigo e mais a casa. Mas na hora de colher os frutos, vamos dizer, quando eu vendia os ovos, era tudo entregue. Eu demorei muito para dizer, escuta, mas eu acho que eu tenho direito a palpitar, pelo menos, a contar onde é que eu quero que esse dinheiro seja aplicado. Porque até aquilo que eu vendia das minhas galinhas, dos meus ovos, não voltava para me qualificar, inclusive, aquele meu trabalho, né? Então, eu achei interessante ela falando isso, que ela disse, e que, daí achei mais interessante, ela disse assim, quem me abriu os olhos foi a minha neta, que hoje vai para a faculdade, que começou a me falar umas coisas, a me mostrar. Então, eu achei isso muito interessante, isso chamou a atenção, né? Quer dizer, que são realidades que passam batido, né? Que a gente não se dá conta, que a mulher lá trabalha... ela não sai, como as nossas, literalmente, para fora de casa, porque o trabalho dela é no quintal dela, né? Exatamente. Na verdade, é muito recente no Brasil, né? Essa ascensão da mulher enquanto indivíduo, enquanto ser. É muito recente, né? Exato. Direito ao voto, direito a se divorciar, direito a trabalhar fora de casa. É tudo recente, né? Então, está muito ainda enraizado na cultura, principalmente das cidades do interior, que é o nosso caso e de muitos no Paraná, né? São um pouco mais conservadoras, né? Mas essa questão da mulher na agricultura, tanto é que hoje a gente tem já uma política pública chamada PA Mulheres. Já é com esse intuito de focar nas mulheres, para que as mulheres consigam ter a sua renda e ter o domínio sobre a sua renda. Então, já é nesse sentido também, né, de diminuir, né, a desigualdade tanto social quanto, né, a questão do próprio machismo e violência contra as mulheres. Mas, assim, a mulher agricultora, isso é realidade, a gente trabalha, né, no meio, então a gente fala assim, com conhecimento de causa. Muitas propriedades ainda, muitas famílias ainda, quem faz a gestão, né, do gasto da casa ainda é o esposo, ainda é o companheiro. A mulher vai para a roça, a mulher trabalha, e sem contar ainda que a mulher é aquela dupla jornada, né? Sim, a mulher agricultora que vai para a roça, que ela volta e tem todos os afazeres de casa. Ela tem, né, todo o cuidado com os filhos, ela tem, né, o serviço de casa, né? Sim, sim. Então, é aquela dupla jornada. Mas na hora de receber, geralmente quem recebe é o homem. Quem diz onde que vai gastar é o homem. Então, a gente tem isso muito ainda na nossa cultura, né? Nas famílias. É uma longa caminhada, né? É uma longa caminhada. Na verdade, sim, por ser muito recente, é uma desconstrução de algumas coisas, né? De desconstruir que a mulher ela é tanto quanto digna de fazer a gestão da propriedade quanto seu companheiro. Né? Nenhum mais, nem o outro. Tem que ser no conjunto, né? Porque a mulher trabalha. Sim. Aqui eu falo com segurança, né? A mulher agricultora trabalha. Me perdoe os ouvintes nossos aí, homens que estão ouvindo, mas as mulheres sempre acabam trabalhando mais. Não adianta. Por mais que tenha aquele companheiro compreensivo, que ajuda, que lava uma louça, que mesmo assim sobrecarrega mais sobre as mulheres. Sempre alguns detalhes da casa é a mulher que tem que resolver. Porque, na verdade, fora administrar o dinheiro, o restante todo é a mulher que administra. Né? Exatamente. E não é fácil, né? Porque você tem que gestar vidas e uma série de outras coisas. E, às vezes, inclusive, ela tem que administrar sem saber quanto que ela tem para administrar aquela casa. Né? Exatamente, sem saber. E, muitas vezes, também ainda receber a culpa, às vezes, até por alguma questão com os próprios filhos, né? Sim. Porque, né, geralmente sobrecarrega sobre a mãe também, né? Quem que tem que educar o filho? Às vezes ainda sobrecarrega, não, porque você não cuidou, porque você, né? A gente sabe, a gente vive isso muitas vezes, né? Então sobrecarrega muito além de tudo isso, né? Às vezes de ter todo esse compromisso, essa
carga, né? Porque é uma carga, né? Que a mulher tem o fardo ali sobre si. Ainda arca com responsabilidade se alguma coisa não dá certo. Né? Verdade. E, Claudemar, todo produtor, toda produção da agricultura familiar é agroecológica? Não. Infelizmente, não. A agroecologia ainda é um processo longo, né? Ainda é quase... Entre alguns meios ainda é um tabu, né? Ainda é um tabu. Porque o pessoal, assim... devido à cultura, né, do longo dos anos, a própria Revolução Verde, assim, a forma que os agricultores aprenderam a produzir, né, sempre no convencional. Então, hoje, falar em agroecologia, às vezes, você tem que quebrar os tabus, né, com os próprios agricultores e até com a própria sociedade também. Porque como que a agroecologia vai expandir se quem consome também entender que ela é importante e priorizar também ela? Porque enquanto eu for no mercado e para mim tanto faz o com veneno ou sem o veneno, o processo também demora. Você sabe que essa história do veneno, com veneno sem veneno, eu convivi uma época com um pessoal que plantava batatinha. E que sempre é um produto que, segundo consta, vai bastante veneno. E aí, uma vez... visitando, assim, eu vi que tinha uma plantação bem próxima à casa, né? Aí eu disse, nossa, aqui tem bem pertinho, né? Ele disse, porque essa é exclusiva para nós. Eu digo, mas por que é diferente, né? O que ela tem de diferente? Você não tem os venenos? Nós não aplicamos... Mas aí, não entendo, eu disse, daí a pessoa me explicou assim, então eu vou lá, mostrou, tá vendo a batatinha que eu como? Ela é feia. Ela é grande, mas ela é feia. Ela não, perto da outra, daí ele pôs que é lisinha, que é não sei o quê. Ela assim, se eu levar essa, eu não vendo. O produtor não compra, porque o consumidor da ponta, ele acostumou. Eu não sei quem foi que ensinou, né? Eu só faço, ele disse assim para mim, eu só sigo a onda, né? Então, mas eu quero... Então, como eu sei que essa... tem menos agrotóxico, eu planto para mim com menos agrotóxico. Mas se eu fizer o mesmo plantio e for vender, o consumidor não consome. Então, cai muito no que você estava falando, né? Às vezes a expectativa de quem está consumindo, claro, tudo isso foi ensinado, sem dúvida nenhuma, né? Mas precisa-se também repensar e trazer essas novas ideias. Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que é a diferença, né, de uma produção tradicional e uma produção agroecológica. Então, hoje sim eu sou obrigada a descobrir, voltando lá no ponto que você falou da comparação, né, do feio e do bonito, hoje acho que isso assim não cola mais, né, porque alguns anos atrás tudo bem. Eu comecei a produzir de forma agroecológica e entrei, né, na verdade era orgânico ainda, né, porque ainda agroecológico e orgânico também nós temos uma diferença. Não são a mesma coisa. Eu comecei a produzir de forma orgânica em 2005, 2006, e a gente tinha muita dificuldade de acesso a insumos para a produção, né, orgânica. A gente só sabia que não podia usar agrotóxico, mas o que usar, a gente não sabia. Então, assim, foi e é. Ainda a produção agroecológica também existe dificuldade por conta também dessa questão da assistência técnica, né? Qualificada e voltada, de fato, né, para a agroecologia. O mercado de insumos também. Hoje está melhor. Hoje a gente já temos muitos bioinsumos, inclusive está expandindo, inclusive os grandes produtores também já estão fazendo uso de bioinsumos. Então, os insumos hoje estão mais disponíveis no mercado porque os grandes produtores estão demandando também. Mas essa questão, né, do feio e do bonito hoje é relativo, né? Hoje ele é relativo. Mas voltando a falar a pergunta tua ali sobre o que é produzir de forma agroecológica. Então, produzir de forma agroecológica, eu vou fazer aquela produção sem agredir o meio ambiente, ou seja, sem agredir a terra, a água e o ar. Então, eu não vou poder usar insumos químicos que vão matar a biodiversidade, que vão matar os micro-organismos que estão no solo, porque qualquer agrotóxico que eu vou usar, por mais, digamos assim, menos nocivo que ele seja, ele ainda é nocivo. E o solo, o nosso solo, ele é invisível, né? Você não enxerga a vida que existe abaixo do solo, mas existe muita vida. Muitos fungos, muitos tipos de até bactérias, entre outros,
que estão ali o tempo todo trabalhando e construindo esse solo. E se eu uso um insumo químico, eu vou matar essa vida. Matando essa vida, esse solo vai ficar pobre em nutriente, ele vai ficar, talvez, um solo que não tenha absorção de água, então vai dar uma chuva e vai levar a minha plantação, Então, produzir de forma agroecológica é produzir com cuidado com todos os entes, né? A terra, a água e o ar. Então, sem usar insumo químico. Então, vou produzir agroecologicamente tendo todo esse cuidado. E também, a questão que você falou ali da agroecologia e o orgânico, se eu estou trabalhando, se minha propriedade é agroecológica, eu olho para ela como um todo. Eu não olho só para o quadrado da minha horta. Não é só para aquilo ali. Eu olho ela como um todo. Como que está o cuidado com meus animais? Eu tenho animais domésticos. Como que eles são cuidados? Os esgotos da casa, como que são? De forma que agride o meio ambiente ou não agride a forma que eu destino? Como é que eu destino o lixo da minha propriedade? Então, tudo isso é agroecologia. Então, para você produzir de forma agroecológica, tem que olhar para tudo isso. Olhar para a vida. A vida no solo, na terra, no ar. A vida que está em volta de você. É esse cuidado com o todo. Isso é trabalhar de forma agroecológica. Ou seja, sem agredir nenhuma vida. Nem as invisíveis e nem as visíveis, né? Não contaminando, não matando, não poluindo. Você estava falando ali da riqueza do solo, né? Eu tenho um amigo que é biólogo e ele sempre fala assim, as pessoas olham para o céu, elas acham lindo, maravilhoso, e é mesmo. Mas eu queria tanto que as pessoas também pudessem, de alguma forma, a gente criar um sistema que as pessoas olhassem para o solo com microscópios, elas iam ver que o solo é riquíssimo, tem uma vida tão linda, tão grande, tão ativa quanto o universo. Né? Ele diz, o que nós não vemos, né? O que a gente pensa que é só terra, não é terra, tem muitos micro-organismos, sistemas mesmo. Ele diz, sem o sistema solar, então, na Terra a gente tem vários microsistemas que se integram. Daí ele sempre diz isso. E se um deles fura, atinge nós que estamos... Daí ele dizia assim, gente, é um mundo ali que está interligado ao nosso. Se não der certo ali, vai afetar diretamente. Eles são pequenininhos, mas eles são poderosos. Eu achava muito bacana essa comparação que ele fazia. Né? Ele falava... Eu disse para ele, bom, então a gente tem que criar umas lentes. Eu digo, mas eu também acho que não dá bom para a gente ver. Não é você ficar meio assustado também, né? Porque está vendo. Mas enquanto a Claudemar dá uma descansadinha, bebe um gole d'água, eu vou lembrar você que se você está precisando aí fazer um tratamento capilar, o lugar certo para você fazer isso é no Espaço Marias, com a Vânia, terapeuta capilar. Pense numa profissional capacitada, competente, atualizada, está sempre se atualizando. Além disso, está sempre comprando equipamentos para oferecer o melhor tratamento. Inclusive, agora, ela tem uma maca que tem um monte, acoplado a ela, um monte de equipamentos para trazer um tratamento de mais qualidade e conforto. Porque esse também é um diferencial do trabalho da Vânia Levinsky. É que ela, além de ter competência, fazer avaliações muito boas do que você está precisando, ela se preocupa em te fazer um atendimento com aconchego, te promovendo o melhor conforto possível. Inclusive, é possível fazer tipo um spa, né? Você ficar lá 2 horas, onde você não só vai tratar os cabelos, como vai sair de lá relaxado, porque ela consegue fazer uma massagem, você consegue fazer um tratamento de tirar o estresse. Porque, às vezes, os nossos cabelos estão caindo não é nem por nenhuma doença, é por estresse, por cansaço, né? Por estar sempre muito tenso. Então, no Espaço Maria, você encontra esse tipo de tratamento. Fica aqui no município de Pinhão, mas ele atende a nossa região. E lá também você não vai ter só o tratamento capilar. A Vânia também é uma excelente cabeleireira, trabalha também com penteados, tem a equipe dela, né? A Paola e a Patrine, que estão lá sempre fazendo unha, fazendo maquiagem. Inclusive, quero agradecer a minha maquiagem,
Foi a Patrine que fez, sempre capricha muito, sempre atenta também, né? A preocupação deles lá é estar se qualificando e atendendo a gente da melhor maneira possível. Então, se você, mulher, está querendo aí um tratamento diferenciado, seja de unha, seja de mudar o teu visual, ou seja mesmo para um tratamento capilar, no Espaço Maria você encontra o que você precisa. E tratamento capilar, lá eles atendem, seja homem, mulheres, ou mesmo criança e adolescente que às vezes precisa. Claudemar, você estava falando aí que o que dá a gente entender da agroecologia, quando você fala assim da questão da propriedade, é mudar uma chave, inclusive, né? Porque você, então, passa a ver o mundo lembrando que o mundo está todo interligado, ou melhor dizendo, o universo, né? Está todo interligado. É olhar para a vida, não só para a tua propriedade, mas para o teu entorno e ampliando cada vez mais. Exatamente, Nara. Você fez uma comparação, até lembrei de um livro até que eu estava lendo, porque além de gostar da agricultura, eu gosto muito de astrologia e entre outros temas assim, mais ocultismo, né, digamos assim. E tem na antiguidade, né, um antigo filósofo, que ele falou a seguinte frase: tudo que está em cima é como que está embaixo. E as pessoas têm dificuldade de interpretar o que ele quis dizer com isso, né? O que está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Então é tudo igual, né? E como você fez a comparação ali, né? Que o teu amigo fez a comparação do universo né? É exatamente isso. Então existe uma vida acima da Terra, toda com sentido e com uma finalidade, e também uma vida abaixo. Tanto quanto. Só que essa abaixo é invisível. Ela trabalha, precisa, está ali, existe por um motivo. Né? Assim como nós estamos aqui, cada um de nós tem nossos afazeres e temos um motivo, um objetivo, enfim, e o universo lá em cima, e o Sol tem a função, e a Lua e as estrelas, e embaixo da Terra também. E essa vida a gente não vê. E essa vida determina a vida em cima da Terra. E na agroecologia, essa vida é levada em consideração. Ela é importante, ela é olhada e vista como ator do todo. É um conjunto. Então a gente está interligado, nós somos o todo, nós não somos um ser deslocado do universo, da natureza. Não, nós somos ligados ao todo, nós dependemos do todo. Então a natureza tem que estar bem para nós estar bem. Como dizia Ana Primavera, né? Ana Primavera foi a precursora da agroecologia, foi a que estudou solo, que escreveu, que descobriu as cromoterapia da terra, foi a que, né, trouxe inclusive o termo da agroecologia para a atualidade, né? Que ela dizia: solo sadio, ser humano sadio. Solo doente, ser humano doente. Porque a planta vai tirar os nutrientes ali, o que ela precisa para ter todos os minerais e as proteínas que nós precisamos do solo. Se o solo está doente, a planta vai sair uma planta eficiente. Vai ser uma planta com carência de algum nutriente, algum mineral, de alguma proteína. E nós vamos se alimentar dessa planta. Então nós não vamos estar alimentando corretamente. Então é um ciclo. E uma outra passagem também, numa formação que eu fiz com o professor Valdemar, que também aqui na região, inclusive foi um dos motivadores nossos aí de organizar o Núcleo Centro-Sul de Agroecologia aqui na nossa região, que ele dizia assim: os fungos aqui estão interligados de mãos dadas com os fungos lá do Japão. Então existe uma rede no mundo inteiro de seres vivos embaixo do solo, trabalhando para que nós no solo tenhamos qualidade de vida. E quando você agride o solo, quando você gradeia o solo, que também é um princípio da agroecologia, você não revolver o solo. Você não virar o solo, não destruir, porque você fazendo esse processo, você vai destruindo a casinha desses micro-organismos que estão ali. Eles estão todos organizadinhos, bonitinhos lá trabalhando. Aí você vai lá e mexe o solo, você destrói todos eles. Aí o solo fica degradado, o solo não vai reter mais água, a chuva que vai cair ali, em vez de absorver, porque tem as galerias, porque tem todo um trabalho, ela vai dar enchente, vai dar erosão, vai lavar essa terra, vai levar o que teria de... Então, por conta de a gente fazer essa agressão, né? Então, ela é assim... melindroso, seria a palavra. É um sistema assim que você tem que ter muito entendimento, né? Você tem que entender que é uma vida, que você tem que cuidar daquela vida tanto quanto você cuida das vidas humanas aqui. Senão a conta não fecha, né? Como não está fechando, infelizmente, né? Hoje a gente está aí cada dia vendo uma situação no planeta por conta do quê? Porque a gente começou a destruir a Terra.
casa, o solo, a natureza. Começamos a interagir de forma negativa com esses seres, né, que fazem o todo, né. Então, a agroecologia é isso. A agroecologia é você trabalhar, produzir comida saudável, sem agredir nenhum, né, dos entes que fazem parte. Solo, terra, água, ar, tudo isso. Você comentou aí na tua fala que você é ligada à questão do cultismo e tal. Quando a gente fala em agroecologia, pelo menos às vezes eu tenho essa visão, e o meu conhecimento é muito pequenininho, então posso estar dizendo bobagem. Mas, assim, se nós voltarmos aos nossos antepassados, né, a produzir estava muito ligado a movimentos da natureza, a lua, a outras estrelas, outras, algumas ligadas a crendices, né, no sentido de fé, a lua de Santo Antônio, a gente tinha uma série de ligações. E com a tecnologia, com a evolução do mundo, muito disso foi se perdendo, né? Eu brinco que hoje em dia, se você achar uma benzedeira, você é uma pessoa de sorte, porque até as benzedeiras sumiram, né? Porque a gente resolvia muita questão de criança com benzedeira. E eu tenho a impressão que, às vezes, a agroecologia resgata um pouco disso, porque eu acho que muita coisa era crendice, tá bom? Mas eu acho que tem muito de aprendiz e de ligação entre o que eu planto e o movimento da natureza. De fato, a agroecologia hoje olha muito essa questão e energia das plantas, né? Seria a forma correta. Tanto é que tem a agricultura biodinâmica, né? Que também faz todo um trabalho, toda uma forma de desenvolver a agricultura baseado na biodinâmica, ou seja, olhando lua, todas essas questões dentro da agroecologia também. Então tem esses ramos, né? E a agroecologia, de fato, né, resgata muito essa questão, né, digamos, de certa forma, um misticismo, né, da lua, de como colher a semente, do período. E também a Ana Primavera dizia muito isso, né? Se quer produzir, imita a natureza. Olha para a natureza, como que a natureza se comporta. E hoje, a gente, assim, por avanço até do próprio sistema, né? O próprio sistema empurrou o processo, o sistema capitalista que a gente vive, né? Que você tem que produzir, você tem que vender, você tem que comprar, assim como se fosse uma coisa urgente. E não é assim, né? Você tem que produzir porque você tem que ter sempre o dinheiro circulando, comprando, vendendo, e sabe, essa loucura que é hoje o sistema e o mundo no geral que vive, né? Isso foi se perdendo esse conhecimento e foi avançando o processo. Aquele processo que eu poderia esperar, vou esperar a lua tal lá para implantar tal produto. Não, preciso produzir porque eu tenho que, né, aquela questão do fluxo. Então, foi se perdendo, né? Pelo próprio avanço do sistema, foi se perdendo essas práticas, né? E lógico que hoje a ciência não comprova que, de fato, não existe esse estudo que diga que, de fato, a lua interfere na planta. Mas interfere na maré, né? Do mar está comprovado. Aí tá aquela questão. Ela interfere nas marés dos mares, né? Na cheia, enfim. O solo contém água, a planta contém água. Nós somos 70% água. E daí? Ela não interfere em nós? Então fica esse questionamento. Como a questão da própria energia, né? Que toda planta ela é um ser vivo, então ela tem uma energia. Recentemente teve um estudo da USP que um professor lá comprovou que nós emanamos de alguma forma energia, né? Sim. Então hoje está cada vez mais comprovado. Hoje então já está se quebrando também esses tabus, né, que tem hoje que a lua não interfere, que não sei o quê. Mas assim a agroecologia resgata muito porque ela olha muito para a natureza, né? Os ciclos, né? Olha muito para os ciclos da natureza. Então de certa forma acaba trazendo mais esse dialeto, né? Assim, de você cuidar dos períodos, né? As estações do ano. E a lua, geralmente, na agroecologia é uma coisa... E a gente tem muitos agricultores hoje que ainda, sabe assim, os agricultores mais antigos hoje, eles seguem muito, né? Ainda a questão Você pode conversar com vários agricultores aí e perguntar, não, tal lua é bom para isso. Se você colher na lua minguante, não vai carunchar o feijão, não vai carunchar o milho. Se você plantar tal produto, não vai dar, né, da caruncha lá na colheita. Eles usam muito isso hoje, gente.
Os agricultores mais antigos e geralmente os agricultores familiares, né? Que ainda têm esses hábitos. Né? Mas se perdeu muito ainda essa questão, né, Você estava falando da questão da energia, eu estava me lembrando de 2 trabalhos que eu vi. Um é um japonês, mas eu não me lembro, ainda mais que é japonês, não vou me lembrar o nome dele mesmo, né? Mas com a água, né? Que ele fala, mostra, né? Através de fotografias, o que acontece com a água quando você coloca a água num ambiente que está bacana, que tem gente feliz, gente boa, e que perto dessa água só se ouve coisa boa, né? Ele tira as fotos, é um tipo de imagem que você tem. Em águas que foram colocadas em locais muito agitados, que tem muita tensão, muito nervosismo, muito diálogo pesado. Quando você tira as fotos das moléculas da água, elas estão escurecidas, elas estão pesadas, elas têm outro formato de desenho completamente diferente. É até bem interessante para procurar, né? E existe o mesmo trabalho feito com plantas, né? Você pegar 2 plantinhas e ficar lá cuidando, uma dando carinho e a outra xingando, aqui você xinga, não nasce, não cresce, não. Né? E são pesquisas mesmo mostrando isso, porque realmente cada vez mais, e a física quântica, então, tem mostrado isso, quanto nós somos basicamente energia e tudo que está à nossa volta é energia. Então, a gente tem que pensar, né? E eu me lembro assim da minha mãe, a minha avó sempre dizia quando a gente ia cozinhar, se você vai brava cozinhar, ou se está com raiva, ela dizia, não vá cozinhar, porque você vai descarregar nesse alimento uma energia não é boa. Primeiro que a chance de dar certo é menor, mas mesmo que você ponha o prato na mesa que deu certo, ele vai estar carregado de uma coisa que não é boa. Né? Eu tinha uma avó que até dizia, às vezes vai fazer mal e a pessoa nem sabe por quê. Nem você tem consciência, mas é pelo que você descarrega. E isso deve acontecer no plantio, na natureza, né? Com certeza. Hoje também, né? Você é bem lembrada, se estudar, eu também não lembro o nome. Já li várias vezes a matéria dele, mas não lembro também o nome dele. É um japonês que ele fez essa experiência mesmo. É fantástico. Da palavra, a água exposta a diversos tipos de palavras, né? Palavras carinhosas e palavras pesadas. E, de fato, ela muda. Então, assim, essas coisas são provas de que tudo é energia e que a energia, de fato, interfere. Não só nós, como das plantas e do planeta como um todo. Inclusive da Lua, do Sol e tudo mais. Eu acho que a astrologia, hoje, quem estuda astrologia, ela leva em consideração tudo isso, né? Que até os planetas hoje, que a gente tem alguns catalogados, né? Mas tem muito mais. Nossa. Mas esse que nós temos no nosso sistema solar, dentro da astrologia, cada um interfere numa área da tua vida. Para a astrologia, isso é fato. E para quem gosta, e até tiver curiosidade, agora falar um pouquinho para nossos ouvintes aqui, pesquise sobre, faz um mapa astral do seu signo e compara com os teus gostos, com os teus hábitos. Quase sempre ele bate. Não sei o porquê, mas ele bate. Então, sempre fica aquela dúvida, né? Mas será? Tem gente que eu sei que diz que é crendice que não existe. Mas, segundo a astrologia, quando você nasceu, o Marte estava numa posição, Urano noutra, Plutão noutra, cada um deles determina uma área da tua vida. E cada posição que ele está vai ser a tua predestinação, ou para isso ou para aquilo. Fica a dica aí, só fazer um mapa astral. Voltando a falar aqui da questão dessa questão da energia. Hoje, isso a ciência mesmo né? A gente já estudou em biologia e ciências, que nós somos formados por células. O que tem dentro do núcleo de uma célula? Prótons, nêutrons e elétrons. Né? Eu gostava muito de ciência, sabe? Ciência era uma das matérias que eu sempre ia muito bem. E aquilo ali está o tempo todo, né? Energia. Então, se nós somos formados de célula e célula é energia, nós somos energia. Então, tudo que a gente faz emana energia. E você falando agora, né, da questão das plantas e tudo mais, e tem as ondas sonoras também que transmitem energia. Né? Também. A música transmite energia. Então, tudo é energia ao nosso redor. Tudo. Lembrei de um relato agora, não lembro agora o nome do professor. Ele fez um estudo de cromatologia, que a cromatologia estuda as camadas do solo, né? Os tipos de solo. E também, isso é uma constatação, né, que esse professor fez, de que o solo que teve morte em cima, tipo assim, né, alguém morreu ali, e às vezes até o solo derramou sangue, ele tem uma cromatologia totalmente diferente de um solo que não teve. E isso pode passar anos
Inclusive, ele fez a experiência com solo lá do agricultor, e o solo, né, tinha umas características. Ele não sabia, ele falou que esse solo aqui, morreu alguém em cima desse solo. Ele falou assim, não, meu pai foi morto nessa propriedade. O solo era diferente. Então, isso é energia, isso é... né? Então, talvez um dia a ciência, né, traga mais comprovação de que nós somos todos interligados e a energia nossa interfere em tudo, né, nas plantas, enfim. Começamos a falar de ecologia, começamos a falar de energia, né? Não é difícil desassociar uma coisa da outra, exatamente. né? Mas o bom da nossa prosa é esse, porque ela é livre, né? Ela tem o tema que começa, mas não quer dizer que ela tem que ficar só naquilo, né? E esse é o bom, e essa é a proposta do nosso podcast, falando trazer temas, mas aí cruzando o que for possível. Mas lembrando você também que está nos acompanhando, né, que se você está a fim de fazer aí uma mudança na sua casa, no seu trabalho, mudar o seu espaço, nós temos aí para indicar para você a marcenaria Trato Feito. Uma marcenaria com excelentes profissionais que está ligado à loja Magazine, que está à frente o empresário Marcos, a sua companheira Andréia, que estão lá para atender você. Tá? E eles têm uma equipe muito boa que vão pôr aquilo que você sonha, né? Porque, por exemplo, esse cenário que vocês veem aqui do nosso podcast falando foi um sonho. Ele ficou um pouco na minha cabeça, na cabeça do Naor, e a gente precisava concretizar. Então, aí a gente entrou em contato com a equipe lá do Marcos, na marcenaria Trato Feito, e eles realizaram o nosso sonho, fizeram, né, esse trabalho aqui, que ficou muito bacana. Então, ele pode fazer isso, tanto com móveis planejados, e se você não quiser móveis planejados ou quiser misturar, você vai conseguir, porque a marcenaria Trato Feito está ligada à loja Magazine, que trabalha com móveis e eletrodomésticos. Então, ela é aqui de Pinhão, mas você consegue atender a região aqui, né? Então, entre em contato, converse com eles, que você vai, com certeza, dar vida àquilo que você tem na cabeça, para modificar o teu espaço ou para fazer um espaço novo que você está querendo. Tá? Claudemar, nós estava aí, né, a gente estava falando que foi lá para a questão da energia e tal. Com tudo isso que a gente está falando, a agroecologia dá para produzir em alta escala? Dá. Que esse sempre foi um dos tabus, né? Né? Hoje é uma coisa muito forte, né? Até uma das desculpas, né? Exatamente. Até da própria Revolução Verde, que era uma questão, uma desculpa, que precisava produzir comida, porque o mundo estava passando fome, né? E produzir rápido, né? E que os agrotóxicos iam ajudar essa produção, né? Totalmente ao inverso, né? Mas, inclusive, né? Existe... A própria antiga ministra da Agricultura chegou a falar, né? Que Sim. Tem que produzir comida e, se for produzir de forma orgânica, não produziria comida suficiente, né? Teve uma fala nesse sentido, né? Mas, assim, é possível sim. Por que é tão difícil? Porque hoje, tipo assim, como a agroecologia para muitos parece ser um tabu, ou para muitos tem aquela ideia de que não, porque vai produzir feio, porque não sei o quê, ou porque talvez seja agricultura familiar, né? São os pequenos agricultores que produzem de forma ecológica, talvez por isso, hoje o mercado não olha, o mercado de equipamentos não olha para esse público. Porque ele não produz em grande escala, porque ele não produz bilhões, porque ele não exporta, porque ele não consome muito maquinário, porque ele não consome das multinacionais, né, que desse ano que passou aí, arrecadaram trilhões, né, em vendas de agroquímicos. Então, não é um público que faz parte, né, desse consumo. Então, tanto é que esse público, às vezes, é mais que esquecido. Mas se a agricultura familiar, a agroecologia, os agricultores que produzem de forma ecológica tiverem os mesmos acessos, tanto a linhas de crédito, quanto os grandes produtores, e acesso à tecnologia, quanto tanto os grandes produtores, com certeza a produção de agroecologia seria em larga escala, tanto quanto a convencional. O que falta? Acesso a crédito, acesso à tecnologia. Maquinários apropriado para a pequena propriedade, apropriado para a agricultura familiar. A maioria... Pinhão é um exemplo disso. A nossa agricultura familiar, onde é que está, e os nossos grandes produtores, onde é que estão. É dividido. Grandes produtores têm campos todos plenos, a grande maioria. Agricultura familiar,
outro lado do município. Quem conhece Pinhalzinho? Talvez tenha alguém nos ouvindo aqui, né? Nos acompanhando. Pinhalzinho, Três Barras, o interior do nosso município. É chão decaído. É lugares que às vezes um trator não entra. Uma máquina, muito menos. Então, esses agricultores precisam de equipamentos adaptados. E isso a gente não tem no mercado hoje. Não tem disponível para a agricultura familiar equipamento adaptado e também para a produção agroecológica, né? Sim. Plantadeiras diferenciadas, a gente não tem isso. Eu, às vezes fico olhando alguns vídeos da agricultura do Japão, né? O Japão é um país muito anos-luz, assim, questão de tecnologia e tudo mais. Tanto maquinário que eles têm, né, desenvolvido para facilitar a vida do agricultor, plantadeira de muda, plantadeira de semente, aqueles equipamentos que colhem, assim, nossa, o paraíso seria se a gente tivesse uma produção dessa no Brasil e acesso, né? Sim. Política que o nosso agricultor conseguisse acessar de crédito para ter esses pequenos maquinários. Então, hoje, se não produz de forma agroecológica, é porque a gente não tem, que quem produz agroecológico é o agricultor familiar, ou seja, são os pequenos agricultores, e eles não têm acesso a crédito e não têm acesso à tecnologia. Não só de maquinário, mas também a tecnologia de bioinsumos. Hoje, algumas empresas já estão produzindo, inclusive, tem até semente orgânica da Feltrin agora. Então, a Feltrin hoje produz algumas variedades de sementes orgânicas. E algumas empresas já estão. Mas porque está vendo uma demanda de grandes produtores. Então, por isso que insumos, né? As tecnologias de insumos, de biológicos, permitidos para a produção agroecológica, que não agridem tanto, né, o meio ambiente, que não vão interferir também na qualidade do alimento. Hoje a gente está tendo mais oferta. Por quê? Porque por conta aí de muito uso intensivo de muito agroquímico, nem convencional em alguns lugares já não consegue produzir. Já não consegue mais ter o controle. Porque foi matado tanta biodiversidade, tanto solo, tantos micro-organismos, que está difícil. E algumas grandes produtoras já estão adquirindo bioinsumos. Então, hoje a fábrica de bioinsumos no Brasil já está tendo um olhar diferenciado para a produção agroecológica por conta da demanda. Então fica aí um recado também para o pessoal, né, que faz, que trabalha com compra, venda, criação, que é também, de uma certa forma, um mercado aberto para ser explorado, né? Mercado de aberto. Maquinário e tecnologia para a produção das pequenas propriedades da agricultura familiar, que é vasto, né? Porque se você olhar, vamos dizer assim, são pequenas propriedades, mas são múltiplas. São pequenos, mas são muitos. Exatamente. Então, que você aí tem aí um mercado muito grande, de repente, para quem está aí sem saber para que lado vai, é um campo a ser explorado, né? Exatamente. Até tem, na verdade, nas iniciativas aí do próprio governo federal, o intercâmbio, né, Brasil e China, onde alguns assentamentos da reforma agrária, mais na região do Pará, região lá do norte, receberam alguns micros equipamentos, micros tratores, inclusive tratores adaptados até para as mulheres, né? Exato. Não que a mulher não dirige um trator, dirige sim, tanto quanto o homem, mas, né, também veio ali alguns, né, mais fácil manuseio, né, para a agricultura, onde mulheres, né, na sua maioria fazem a gestão das propriedades. Então tem hoje. Também tem um acordo, né, feito entre Brasil e China de produzir esses equipamentos no Brasil. Até agora ainda não saiu do papel, né? Mas tem esse acordo já, que é possível, pode ser possível que, né, haja no Brasil uma fábrica que se interesse em produzir os pequenos implementos para a agricultura familiar, produzir de forma agroecológica, né? Porque hoje, né, assim, Nara, hoje o caminho é a agroecologia. Não existe o número de tipos de doenças que estão surgindo. Já é um alerta, né? Quantos tipos de doenças, síndromes e doenças que você nunca viu falar, hoje tem isso, tem aquilo, tem alergia, tem intolerância, tem não sei o quê. Isso é por conta da nossa alimentação. Isso é por conta do monte de insumo químico que a gente se alimenta. Não é outra coisa. É o ar contaminado que a gente respira, é a água. A nossa água tem mais de 57 tipos de contaminante químico no Paraná. Né? Então, é isso que está. Então, hoje, a agroecologia é o caminho. O caminho para a salvação do planeta, o caminho para as emergências climáticas, o caminho para as enchentes. Porque todas essas coisas que estão acontecendo foi porque o meio ambiente foi agredido de forma desequilibrada. Então, a agroecologia hoje é o caminho. Produz de forma agroecológica, bonito, lisinho, bonitinho, produz. Se tiver uma terra qualificada, uma terra de qualidade, insumo, opção de insumo, que tem no mercado muitos, mas que o agricultor tem acesso, e maquinária e tecnologia, estudo, né, desenvolvendo para estudar e trazer melhoria
para as agriculturas familiares? Produz, sim. Claudemar, e você, né, inclusive a gente colocou ali, quando te apresentamos, que você é presidente da Coafap, que é uma cooperativa de agricultores, né, da agricultura familiar. Cooperativismo também é um caminho, isso precisa também crescer e se expandir, e é uma forma da agricultura familiar ficar forte. Então, cooperativismo é o caminho. Eu sou suspeito de falar, né? Então, como você falou, a gente está hoje aí frente à gestão da Coafap, né? Novamente, a gente teve já aí, desde 2014, né? A gente veio aí já um trabalho frente à Coafap, ficamos 9 anos na gestão da Coafap. Aí depois, né, acabei me afastando, né, por um outro compromisso. Retornando agora, fiquei 2 anos, né, na verdade, afastada. E retornando agora em 2025 na nova gestão da Coafap. Então, a gente, sim, com certeza, Nara, hoje, olhando aí para a nossa agricultura familiar, olhando para as deficiências da nossa agricultura familiar, o cooperativismo hoje é a ferramenta que dá poder e dá fortalecimento para a agricultura familiar. Porque ele é baseado na cooperação, é baseado na igualdade, é baseado no acesso, trata de forma igualitária, né, os seus cooperados. Não só hoje a nossa cooperativa, que é da agricultura familiar, mas existem muitas cooperativas no Brasil, né? Cooperativa de crédito, cooperativa de consumo, de serviço. Então, hoje, a forma de trabalhar de forma cooperativista, com certeza, é o melhor caminho. Até por conta, tipo assim, hoje um agricultor familiar não conseguiria acessar alguns mercados sozinho. Ele precisa estar vinculado a um CNPJ ou a uma organização. Ele não teria. Então, e hoje a cooperativa faz muito esse trabalho, né? Não só a cooperativa da agricultura familiar, né? Existem grandes cooperativas hoje no Brasil que deram certo e que mostraram que a forma de cooperativismo é a forma melhor, né, de você trabalhar. E ela, inclusive, num dos seus princípios, ela tem a questão do desenvolvimento sustentável, né? Exatamente, baseado nos princípios. Ela já nasce, inclusive, a gente vai estudar a história do cooperativismo, que é de séculos passados. É interessante porque eles já tinham essa preocupação, né? Quando você vai lá ver, eles já falavam sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Com outras palavras, mas que dizia isso. Sim, desenvolvimento sustentável e trabalhar de forma cooperativista é buscar a resolução de problemas comuns, né, junto. Então, esse é um dos princípios do cooperativismo. Então, se unir em prol, né, de um problema, de uma necessidade, né, digamos, não sei se problema se é a palavra correta, mas de uma necessidade comum, né? Então, hoje, a Coafap, né, hoje a qual estou à frente, o que ela faz hoje? Ela reúne, né, organiza os agricultores familiares, organiza essa produção, dá assistência, dá suporte e comercializa essa produção para os agricultores de forma organizada. Então, acessa mercados. Então, e qual que era a necessidade da agricultura familiar? Vender seus produtos, acessa mercado, acessa projetos. E hoje a cooperativa faz isso, né? As cooperativas em si, né, seja ela de qual ramo que ela for, ela está ali por um bem comum, né, por uma necessidade comum, né, dos seus entes, dos seus cooperados. Baseado nos princípios, né, da igualdade, da cooperação, da sustentabilidade, né, que é uma palavra grande, que tem uma importância tamanha, mas às vezes as pessoas, né, não têm noção do que é sustentabilidade, né? É você viver, sobreviver daquilo que a natureza pode te dar, o solo, a terra, sem destruir, de forma que ela se mantenha, não acabe, né? Então, isso é o princípio da sustentabilidade. Eu vou sobreviver daqui sem terminar, né? Então, o cooperativismo hoje faz muito isso, né? Então, as cooperativas, sim, hoje são uma das melhores formas, inclusive, de renda, né? De agregar valor à produção, de agregar renda, porque o mercado é muito competitivo, né? Nossa. O mercado é aquele, quem pode mais chora menos, se puder furar o olho do outro vai, é o Fusquinha, a Ferrari sempre ali correndo, né? Então, sempre a disputa, e a cooperativa não, né? A cooperativa tenta juntar tudo isso e que todos tenham acesso igual, né? Sem diferença, quem pode mais, pode menos, não, né? É de forma igualitária. Né? Que bom que você está aí conosco, ficou conosco em todo esse tempo aí do podcast. A prosa aqui é muito boa, a vontade da gente é ficar muito tempo, mas, né, como tudo na vida tem um tempo, né, o podcast também tem que ter um tempo, né, tem que ter um momento que pare, até porque, dependendo de quem a gente está entrevistando na prosa, ficaríamos horas e horas, né? Então, a gente está chegando ao final. Lembrando que você que está nos acompanhando,
faça aqueles 4 gestos que são tão simples, né? Curta, compartilhe esse podcast, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, faz toda a diferença para a gente. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós entramos com um novo Falando de. E como a gente diverge bastante, procura trazer os temas mais variados, quarta-feira que vem, por exemplo, nós vamos estar entrevistando, vamos estar conversando, uma prosa muito bacana aqui, com a pediatra Alana Basílio, que vem aqui falar dos cuidados de criança, de falar de como é que está esse desenvolvimento, se mudou as crianças de 30 anos atrás, se as crianças de hoje nascem igualzinha, que diz um povo que agora já nasce de olho aberto e perguntando qual é a senha da maternidade ali, para já se plugarem, né, na internet. Então, nós vamos estar conversando com ela, que eu acho que vai ser uma conversa muito gostosa, porque a gente percebe que ela está aí, é uma pediatra que já tem uma boa experiência, mas é nova, né, e já veio ligada nesse mundo que está aí mais tecnológico. Então, até quarta-feira que vem, a gente conta com você aqui conosco de novo. Claudemar, a gente agradece mesmo de você ter vindo aqui. Foi uma prosa muito gostosa, né? Muito joia. É um tema que eu conheço pouco, mas que sempre me atraiu muito, né? Porque eu acho que o mundo ainda vai chegar a ser todo agroecológico. Eu tenho muita... Até como eu sou espírita, eu acredito que o mundo vai ser melhor. Estamos passando aí por um momento de transformação. Para vocês se despedindo, mas também respondendo para a gente, gratidão cabe dentro da agroecologia? Com certeza. Com certeza. Ser grato sempre, né? Por tudo e por todos. Isso faz parte. A palavra gratidão emana uma energia de pertencimento. Né? E tudo aquilo que você é grato, cresce, retorna. Né? Então, você tem que ser grato sempre, né? Gratidão combina com a agroecologia, sim. O nosso público, né, talvez hoje, falando de agroecologia, falando de astrologia, daí a gente fez essa mistura aqui, né, de falas, mas isso, né, é muito legal. Inclusive o podcast dá essa liberdade, né? Então, e a gente gosta, né, de falar sobre vários assuntos e, enfim, pena que o tempo é curto, né, não dá para a gente aprofundar mais. E a agroecologia é um tema que eu gosto muito, né, de dialogar. E como você falou, né, que você acredita que um dia o mundo será, né, na agroecologia. E eu digo assim, que se não for, não haverá mais mundo. Infelizmente. Ou será, ou não será. Não tem muita escolha. Não tem muita escolha. Então, a gente precisa, sim, de fato, olhar aí para a nossa natureza, para a nossa terra, para aquilo que você está colocando para dentro do teu corpo, você está te alimentando, está só te mantendo ali por algum tempo e não sabe, sei lá, como ainda, né? Exato. Então, se alimentar aí de alimento saudável, comida de verdade, comida sem agrotóxicos, ajudar aí a expandir a agroecologia, né? Precisamos que as pessoas demandem, né? Quanto mais demandar, é aquela questão lá da lei da oferta e da procura. Quanto mais pessoas demandarem, eu quero produto agroecológico, mais, né, chance da agroecologia dar certo. Ela já deu certo, mas dela expandir será melhor. E assim, eu agradeço o espaço, né, de poder estar aqui, né, no podcast. A gente, né, é fã aí, né, do programa e também já posso falar, né, fazer propaganda aí também. A gente já tem também um espaço, né, aqui na Web Rádio Fatos, onde a gente toda quarta-feira a gente fala, né, de tudo isso que a gente falou aqui mais um pouco. A gente fala de ecologia, fala de astrologia, fala de política pública, de direitos, enfim, o que é possível falar, a gente sempre fala um pouco ali no nosso programa. Então, toda quarta-feira às 18 horas, né, a gente está ali na Web Rádio Fatos falando aí, né, de todos esses assuntos no nosso Prosa da Roça. Então, se você ainda não acessou, né, não se conectou lá na programação da quarta-feira às 18 horas, esteja convidados aí a acessar o Prosa da Roça com Claudemara Veiga na Web Rádio Fatos, www.webradiofatos.com.br, e depois assistir, né, o nosso podcast na sequência aí com certeza mais entrevistas e mais aí assuntos, né, aí que o programa pode estar trazendo aí para o nosso público. Joia. Então, eu espero vocês quarta-feira que vem, às 20 horas, aqui na TV Fatos, pelo YouTube, no podcast Falando de. Até lá.